Fala, empresário! Eu sou Levi Gimenez, você que me acompanha já sabe, e eu criei este canal com o intuito de compartilhar experiências, histórias, dicas práticas, muitas dicas para te ajudar de verdade a gerenciar melhor o seu negócio e tornar ele mais sólido do que nunca. Hoje eu vou falar sobre frugabilidade corporativa ou gestão frugal. Eu já falei aqui várias vezes sobre isso porque isso nada mais é do que uma abordagem de negócios que enfatiza a eficiência, a contenção de despesa e a busca de maneiras econômicas de atingir os objetivos empresariais. Essa abordagem ela envolve o uso cuidadoso dos recursos do seu dinheiro, corte de gastos necessário e o aumento do valor do negócio à medida que você vai fazendo os investimentos. Esse assunto, gente, é tão importante que a maior empresa de comércio eletrônico do mundo, a trilionária Amazon.com, uma das maiores empresas do mundo em faturamento e em valor de mercado, ela tem a frugabilidade como um princípio de liderança. Isso mesmo. Os funcionários, eles são incentivados a fazer projetos com um mínimo de recursos ou sem dinheiro mesmo. E qual que é a ideia deles? É estimular a engenhosidade, a autossuficiência e a invenção. E ninguém tem dúvida de que eles estão atingindo esses objetivos, porque você vê que ao longo da vida dessa empresa, ela vem revolucionando o mercado, revolucionando os vários mercados que ela foi entrando, sempre com novas ideias, novas formas de fazer negócio e com um foco, não vou dizer exclusivo, mas o foco principal em atender bem o cliente. Para nós atingirmos os nossos objetivos, a prática da frugabilidade é importantíssima. E aqui eu vou especificar para vocês alguns princípios chaves, que eu já falei outras vezes, mas são aquelas coisas que a gente sempre precisa repetir. Primeiro deles, redução de custos. Precisamos diariamente identificar e eliminar qualquer tipo de desperdício, despesas desnecessárias, mas isso em todos os departamentos da empresa. E como melhorar e cortar algumas despesas, reduzir algumas despesas, como por exemplo o consumo de energia, melhorar a eficiência nas compras, minimizar ou reduzir os gastos com o pessoal. Lembrando que gastos com o pessoal nem sempre é ativo, já falei isso aqui outras vezes, às vezes é despesa ou passivo. O Rodrigão vai colocar aqui o link pra gente sobre um dos episódios que eu abordei esse assunto mais especificamente. Outra coisa, a gente precisa desenvolver soluções criativas no sentido de atender o cliente, como faz na Amazon, gente. E, claro, sem gastar excessivamente em pesquisa e desenvolvimento, fazer o MVP, que você já sabe, né? Que são aqueles testes que você faz antes de começar efetivamente a gastar dinheiro em larga escala com o seu produto ou serviço. Isso também, gente, pode envolver a reutilização das tecnologias existentes ou a adaptação de recursos já disponíveis. Claro que nós precisamos tomar um pouco de cuidado, porque a tecnologia muda o tempo todo e nós podemos ter novos recursos mais baratos, com maior quantidade de funções e mais fácil de usar. Estas 3 palavras estão nos princípios deles. Vejam, a empresa nasceu em uma garagem e cresceu sempre tendo como princípio, como base, economizar. E nós, pequenos empreendedores, temos que fazer o mesmo, sermos eficientes, conter as despesas sem prejudicar nossos objetivos, principalmente os objetivos de crescimento, sem prejudicar os nossos sonhos. A outra questão é a agilidade. Nós pequenos temos que ser rápidos no processo decisório, rápidos
e entender as mudanças e responder rapidamente a elas. E com isso nós ajustamos as estratégias, ajustamos as operações conforme vai sendo necessário e reduzimos os custos associados. Não precisamos de mudanças demoradas e complexas. Uma outra questão são as parcerias estratégicas, colaborar com outras empresas, às vezes até concorrente. Na internet, isso é bastante normal. Concorrentes compartilhando lives, compartilhando venda de produto. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque você reduz custos, você aumenta conhecimento e você com isso obtém, você consegue economias significativas. Outra coisa que é bastante comum, principalmente nesse mundo digital, é trocar investimentos fixos, custos fixos, por parcelas mensais. Se você pode alugar, se você pode fazer um arrendamento, por que é que você vai mobilizar o seu capital? Usa ele para investir no seu negócio, investir em capital de giro, fazer o seu negócio crescer, escalar. É importante dizer que, por outro lado, que a frugabilidade empresarial não significa cortar custos de maneira atabalhoada, de qualquer jeito, indiscriminada, ou uma forma que acontece inclusive nas grandes empresas. Precisamos cortar 10%. Aí você pega lá um número e corta 10% e acaba prejudicando a qualidade, a eficácia dos produtos e, claro, também dos serviços. Na fase de teste, o ideal é usar versões gratuitas de programas e somente passar a pagar quando os testes mostrarem que podemos usar sim em favor do nosso cliente, em favor do nosso produto, em favor do nosso serviço. Não pague para ver, veja para pagar. Uma outra questão é o foco no cliente. Concentrar especificamente nas necessidades e nas preferências dos clientes. E aí sim você direcionar os investimentos. Com isso, você evita gastos em recursos que não agregam valor aos produtos e serviços. Vale lembrar, um ensinamento de Peter Drucker, o pai da administração. Ele afirma que o corte de custos geralmente leva a uma perda de produtividade e inovação. E isso ocorre porque os funcionários ficam desmotivados e ficam sem recursos para desenvolver novas ideias. Mas não vamos esquecer lá dos ensinamentos da Amazon, Novas ideias com pouco dinheiro ou sem dinheiro. Então, esse é o novo mundo, esse é o novo cenário. Em contrapartida, Drucker sugere aumentar a receita e encontrar maneiras inteligentes de alcançar metas empresariais com eficiência e eficácia, usando os melhores recursos que a gente tem. Em outras palavras, ele está praticando a frugabilidade. Ele só não usou essa palavra. E para nós, pequenos e médios, essa dica dele é útil, principalmente em momentos de desafios econômicos ou incertezas que são muito comuns no nosso país, O nosso país é aquele que, na minha infância, eu ouvia meu pai dizer que o Brasil é o país do futuro. Muita coisa mudou, mas esse futuro, 50 anos depois, ainda não chegou. Então, com isso, as empresas precisam, e são essas que vão crescer, são essas que vão continuar no mercado por muitos anos, gerenciar os seus recursos com cautela. Essa palavra, frugabilidade, é um pouco complicada, E é pouco comum usar ela também. Mas, em síntese, é você fazer mais com menos. E você já ouviu isso aqui várias vezes no canal. Nós nunca podemos esquecer que nem todos os clientes, a maioria, não são fiéis. Eles buscam o melhor preço para si, o melhor para si. E eles estão corretíssimos nessa decisão. Eles também estão otimizando, maximizando os seus recursos. Por quê? O cliente, ele quer o melhor produto, o melhor serviço pelo menor preço. E para você conseguir isso, você
e ainda ter lucro, né? Porque nós não estamos no mercado nós estamos para ter remuneração do nosso capital, remuneração do nosso investimento, ganhar dinheiro, ou melhor, né? Fazer dinheiro, e para isso nós precisamos ter custos fixos bem baixinho e, na quase totalidade dos casos, isso resulta em um lucro maior. Gostou? Faz sentido para você? Então aplica no seu negócio, conta pra gente aqui o que você está fazendo de importante no seu negócio que está dando resultado. E, claro, a frugabilidade aumentará suas chances de ter um crescimento acelerado, de ter um crescimento sustentável. E talvez você tenha um negócio que seja até escalável. Mas não esqueça, deixa o seu like. Se você não se inscreveu, inscreve no canal, indica ele para os amigos. Você sabe que isso é muito importante para nós. E na próxima semana eu estarei aqui com temas de interesse para nós, pequenos e médios empresários. Ou empresários individuais, né? As MEIs. Até logo!